O Supremo Tribunal Federal vai julgar a denúncia de mais um núcleo envolvido na tentativa de golpe. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o Núcleo 4 foi responsável por promover ações de desinformação para conquistar o apoio ao golpe. Essas ações iam desde mentiras sobre o processo eleitoral até ataques contra generais do Exército. De majores a coronéis, um dos objetivos era pressionar superiores e outros oficiais a aderirem ao golpe. A investigação da Polícia Federal também revelou que outra parte desse núcleo buscava criar um clima de desconfiança sobre o processo eleitoral. Esse grupo é composto por 7 membros, sendo 5 deles militares, além de um engenheiro e um policial federal que foi agente da ABIN. Essa composição reforça o envolvimento de parte do Exército na intentona golpista, que tentou derrubar a democracia no país. Todos esses elementos levantam a seguinte questão: qual foi o verdadeiro grau de envolvimento das Forças Armadas na trama golpista do 8 de janeiro, hein? Segunda-feira, 5 de maio de 2025. Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao Em Detalhes. Eu sou a Roberta Garcia e neste videocast nós vamos sempre mergulhar e analisar uma temática do nosso dia a dia com um convidado ou uma convidada. Hoje eu recebo o pesquisador e doutorando em Ciências Sociais, Ananias Oliveira. Oi, Ananias, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema que é o foco da minha pesquisa, que é os militares e a participação deles na política no Brasil, né? E bota a participação nisso, né, professor? Olha É, só, o Núcleo 4 é acusado de atuar na produção e disseminação de desinformação, isso contra as eleições e também o sistema democrático. Como é que você avalia, o impacto dessa estratégia no fortalecimento de discursos golpistas no Brasil, hein? é uma estratégia, primeiro fazendo uma contextualização, é uma estratégia utilizada pelos militares. Quando a gente vê o que é, por exemplo, os assuntos, os modos, as emendas dos cursos de forças especiais, operações psicológicas, guerras eletrônicas, controle da informação e difundir informação é um elemento fundamental, né? E dentro desse escopo, de todos os denunciados, não só desse núcleo, existem vários kits pretos, né? Que são os militares das forças especiais brasileiras, do Exército Brasileiro. E você produzir informação e difundir, e veja que não é só difundir, é com um objetivo específico. No caso, no relatório da PF, na denúncia do Procurador-Geral da República, visando minar a confiança no processo eleitoral, especificamente nas urnas eletrônicas. Quando a gente tem esse aspecto, esse background, a gente tem que entender que não foi acaso, não foi só uma questão de ficar enviando, ou ficar ou só vamos falar para falar, não. É uma estratégia de como, quando e com um objetivo específico. Ou seja, é de manipular a percepção das pessoas, né? E no que é que isso ajuda? E o objetivo deles. Você não vai ter um levante se você tem se as pessoas confiarem nas instituições que estão aí. Se você está querendo fazer um levante, um golpe, quer dar um golpe, isso vai levar você a ir contra a instituição, fazer uma ruptura institucional, você tem que convencer pessoas, tem que trazer aliados. E um aliado fundamental é a população. Como é que eles pensaram em fazer isso? Manipulando a percepção das pessoas contra o processo eleitoral, criando uma estratégia de criação de argumentos, de fake news, que minassem a confiança do povo nas urnas. Né? Esse núcleo aí é o núcleo, e aí a gente pode dizer que esse núcleo é o núcleo que realizou, não obrigatoriamente é o núcleo que criou a estratégia, mas é o núcleo que operacionalizou essa estratégia. Quais perfis merecem o seu destaque para esse julgamento do Núcleo 4?
Se a gente for ver, nós vamos ter aqui 4 oficiais, né? Que é o Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército, Guilherme Max de Almeida, tenente-coronel, temos o Ailton Gonçalves Moraes Barros e o Ângelo de Nicole, o Ângelo Martins de Nicole. Eles são 4 oficiais. Esses são um núcleo, digamos assim. No outro, os outros 3 nós temos o engenheiro, que representa aquele Instituto Voto Legal, e o que a PF atribui e a denúncia do Procurador-Geral da República diz. Ele foi utilizado para dar validade, ou seja, dar um ar de autoridade a determinados argumentos, né? As fake news. E você tem o subtenente Giancarlo e o agente da Polícia Federal, o Giancarlo, que é subtenente cedido a BIM, e também o Marcelo Bormvet, agente da Polícia Federal, também cedido a BIM. Esses dois também eram basicamente pessoas de um campo operacional subordinadas diretamente ao Ramagem, denunciado no núcleo 3. Né? Núcleo 2, desculpe. Né? E isso é que coloca esses dois, um agente da Polícia Federal e o outro, um subtenente do Exército, que não é um oficial de alta patente, como basicamente executores, secretários do Ramagem no golpe. Né? E os 4 militares. E aí a gente tem que, como eu falei no início, nós temos que isso é uma estratégia. Nós temos aqui, por exemplo, o Ângelo de Nicole, ele ainda no momento pico da Covid, ele foi funcionário do Ministério da Saúde quando o Pazuello era ministro. Ele foi demitido após divulgar fake news sobre as vacinas da Covid, né? E depois ele foi funcionário também do Estado de São Paulo, já no governo Tarcísio. Foi demitido após a Operação Veritas, que prendeu ele temporariamente, ou pelo menos fez busca e apreensão. Nós temos também o Ailton Gonçalves Moraes Barros. É importante, Roberto, a gente lembrar que essas pessoas não estão separadas dos outros núcleos, tá? A diferença que a PGR fez é uma diferenciação de execução, mas enquanto golpe é bom a gente pensar também que foi articulado e não de maneira separada, isolada. Por exemplo, o Ailton Barros, ele é muito próximo do Mário Fernandes, é da mesma turma de AMAN, inclusive. Né? E também que é da mesma turma também do Elcio Franco, aquele foi secretário executivo do Ministério da Saúde, foi depor na CPI da Covid com um broche de caveira, né? São pessoas próximas. Né? Eles não estão, ou seja, o Mário Fernandes foi denunciado no núcleo 2. Né? Isso não está distinto, não está isolado, não é uma coisa feita isoladamente. O Guilherme Marques de Almeida, ele além de ser um quilho preto, força especial, ele era o comandante do batalhão de operações psicológicas, né? Quando teve a prisão, decretada a prisão preventiva dele, foi ele que desmaiou. E o que são as operações psicológicas dentro do Exército? Até 2004, só podia trabalhar na parte de operações psicológicas das forças especiais. Depois de 2004, não somente. Ainda é a maioria, mas não é mais uma exclusividade. São operações realizadas para manipular ou ajudar a formar um ambiente. Para a gente fazer essa ligação, Roberto, se você me permite, eu vou até ler um trecho aqui da tese do coronel Rodrigo Bezerra, que foi denunciado no núcleo 3. Por favor. A tese do doutorado. A capacidade das operações especiais obter iniciativa estratégica realizando ataques cirúrgicos para moldar ambiente operacional e informacional. Ou seja, o Rodrigo, que foi denunciado no núcleo 3, ele tem uma visão muito clara que as operações especiais e as operações psicológicas, juntamente, e aí tem também a configuração de como é usada a informação, servem para moldar o ambiente. Né? E no que é que isso tem diretamente a ver com a denúncia e com o objetivo que eles têm, que era dar um golpe do Estado. E aí eu vou aqui para... Tem na página 14 do relatório da PF. A troca de mensagens entre Isso aqui eu vou falar de 2 denunciados do núcleo 3. Troca de mensagens entre o coronel Corrêa Neto, denunciado, assistente do comandante militar do Sul, e o coronel Fabrício Moreira Bastos, também denunciado no núcleo 3,
na época, integrante do Centro de Inteligência do Exército, evidencia um objetivo. Dois pontos, reunir alguns forças especiais em funções chaves para termos uma conversa sobre como influenciar nossos chefes. Para isso, vamos ao Brasil. Ou seja, a questão é como construir um ambiente favorável ao golpe e favorável a convencer as pessoas a aceitarem o golpe. E é por isso que a produção de fake news e a disseminação tem um papel fundamental. Porque qual era o objetivo básico? Era criar fake news sobre as urnas, criar fake news outras mais paralelas, em menor proporção, mas buscando também acabar com a legitimidade do processo, seja sobre o Lula, seja sobre o Alckmin, seja sobre o Alexandre de Moraes, mas que colocassem em xeque a confiabilidade e a viabilidade eleitoral. E aí você convence as pessoas de que estão em meio a algo fraudado, a algo errado. E aí você fica mais fácil convencer elas ou a participar ou a de aceitar, porque os objetivos não são os mesmos. Alguns era para participar, por exemplo, claramente, o 8 de janeiro, especificamente, aquele momento do golpe, foi um momento de tentar criar uma crise, construir um ambiente favorável a uma intervenção. Tentar um convencimento que, se não fosse uma intervenção, não haveria um risco de colapso institucional. Mas a questão das urnas também era uma forma de fazer que as pessoas que a maioria da população não ia participar, mas que aceitassem. Eu não vou participar. Mas nessas condições, seria aceitável que alguém fizesse um golpe, que alguém desse um golpe. É um projeto muito bem amarrado. E aí a gente tem vários exemplos e vários memes da incompetência, da desinteligência de militares do exército, mas eles não são compostos só por isso, tá? Achar que eles nunca erram é um erro, mas também achar que eles sempre erram, que eles não têm nada de inteligente para produzir isso, é um erro também. Não há dúvidas que essa guerra de informação se tornou uma ferramenta central na tentativa de golpe, né? Vamos lembrar que o julgamento está marcado para os dias 6 e 7 de maio. E então o STF decidirá se acolhe ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Eu te pergunto, qual é a importância de julgar um núcleo que fazia a propaganda enganosa dentro de uma trama golpista? Se a gente vai ler o relatório da PF, a gente vai ver que o Giancarlo e o Bonvetti, eles eram basicamente secretários de execução da desinformação definidos pelo Ramagem, né? Ligação direta. Os dois estavam na ABIN. O Ailton Barros, ele fazia todo essa intermediação entre diversos núcleos e também na execução. O Ângelo De Nicoli, ele é quem entra em contato direto, ele é quem manda e quem fica em contato direto com aquele argentino que faz um vídeo com várias fake news sobre a Lula, né? Ou seja, todos esses, o Guilherme Almeida também participa da execução de contatos com o núcleo 3, né? É bom lembrar que nesses casos, as relações entre essas pessoas, né? O Guilherme Marcos Almeida é da mesma turma do Mauro Cid, né? Que é uma peça central de todo esse golpe, né? Todo esse planejamento e tentativa de golpe. E você julgar e condenar as pessoas, o grupo responsável por executar esse planejamento de divulgação de fake news é fundamental. E aí eu vou fazer uma comparação, Roberta, com uma notícia recente de um possível nova lei para atenuar as penas para as pessoas que estavam no 8 de janeiro, especificamente, aquelas porradas predadas. Eu acho muito perigoso. Por quê? Porque vai ficar mais barato para quem quer tramar arregimentar gente e apenas não mostrar os vínculos que tem com aquele planejamento, com aquela criação intelectual de uma possível tentativa de golpe, né? O planejamento é uma coisa, você ser líder é uma coisa, são fundamentais, mas a partir do momento que a gente vai relativizar demais, reduzir demais o papel de quem executa, de quem está na frente, seja por massa de manobra ou não, são diferentes, porque boa parte dele a gente sabe que é massa de manobra, no 8 de janeiro,
E esse núcleo não é massa de manobra, mas é, digamos assim, é o produto fim disso. E é perigoso a gente dizer, ó, quem vai crimes de multidão, tentativa de golpe de Estado, não vão ser tão pesados. Né? Vai baratear o custo para você regimentar a gente para produzir determinadas situações. Né? E esse núcleo, e aí é importante dizer, o relatório da PR e a denúncia do Gonê explica muito bem como é que funcionou. Né? O papel do engenheiro do Instituto Voto Legal foi muito claro. Ele, ao produzir aquele relatório dúbio, propositalmente dúbio e com argumentos falsos, eles buscam validar a desconfiança sobre a urna. Né? E veja que é uma estratégia que, como eu disse, se você, quem teve a curiosidade de ir, por exemplo, numa rede social do Instagram do Elton Barros, era só fake news desde antes. O Denicoli, como eu disse, ele foi demitido após um escândalo dele divulgar fake news contra a vacina da Covid, no momento pico da Covid. E professor, aproveitando, pegando carona que o senhor falou em kids pretos, a participação de militares com formação especializada em operações de guerra, não convencional principalmente, nesse plano golpista, ela indica uma ameaça mais sofisticada à democracia, não? Sim, mas também é fruto da gente tentar, é fruto também de uma disputa política dentro do próprio exército. Sim, porque eles são preparados para isso. Os kits preços não representam nem 0,5%, nem 0,5% do exército. Para ser o alto comando, que é o órgão máximo do exército, tem 12 membros. Em dado momento do governo Bolsonaro, esse 0,5% tinha 7 membros do alto comando. Né? Ou seja, eles tiveram uma influência muito grande, né, do governo Bolsonaro. Uma ascendência. Você teve o Ramos, era aquele preto, o Mário Fernandes, o presidente do Postales, né, também era aquele preto, e vários outros, em cargos de alto escalão. E mostra, assim, essa participação, a ideia de que não é só a gente pensar no que aconteceu, mas como foi manipulado, como foi planejado e gerenciado para chegar àquele momento. Né? Eles são treinados para fazer insurreições, mas não obrigatoriamente liderarem, mas para estimularem. Né? O Newton Diniz e o Rodrigo Bezerra, por exemplo, o Newton Diniz é aquele preto, o Rodrigo Bezerra também, tem uma dissertação de mestrado sobre comunicação estratégica do Exército, né? E como é que a comunicação participa dessas guerras informacionais, guerras híbridas, guerras cibernéticas. E o Rodrigo Bezerra sobre como usar as operações especiais em planos de dissuasão. E tem vários projetos. Vários desses que participaram não é que chegaram de paraquedas. Muitos foram chamados para e porque tinham conhecimento para tentar produzir o resultado que era o golpe de Estado. Né? E aí a gente tem que lembrar que eles não no dia 8 de janeiro, por exemplo, não é que eles iam pegar em armas. Não se espera isso. Se espera que eles estimulem, que eles tenham criado um clima tal que a multidão fizesse o que fez como forma de produzir um ambiente tal de caos, como você me disse, Roberto, que facilitasse ou acelerasse um processo de corrosão institucional que fosse mais fácil você declarar um estado de sítio ou uma intervenção militar, o artigo 142, aquele artigo bem abjeto que a gente tem na nossa Constituição pela forma como é escrito, né? Que muitos acreditam erroneamente, né? Ou desonestamente, que acredita que dá ao Exército uma função de poder moderador, que não é verdade. Né? E eles utilizam, sim, tanto em operações psicológicas, guerra de comunicação, guerra cibernética. Né? Eles fazem uso disso. E aí, se você for ver em boa parte do que eles dizem, né, o trecho que eu citei da tese de doutorado do Coronel Rodrigo é nesse sentido. Né? É utilizar as operações especiais, no caso, as forças especiais, para moldar o ambiente, a situação. Ou seja, diante do objetivo, que era um golpe de Estado. E isso tem que ficar amarrado para que fique bem claro que não foi apenas
não foram momentos isolados ou ações isoladas. Foram ações concatenadas, planejadas, com o intuito de dar um golpe de Estado. Sim, ações coordenadas, né, professor? E só para a Isso. gente finalizar, queria te ouvir sobre medidas, né, institucionais que você acredita serem necessárias para fortalecer a democracia e prevenir futuras tentativas de golpe. A gente tem algumas medidas que eu considero. A gente tem que pensar no que a gente quer e no que a gente pode, né? Algumas coisas eu acho que tem que ser encaminhadas. Qualquer militar, e aí eu acho que tem que incluir policial militar também, bombeiro militar também, que vá participar da política tem que ir para a reserva automaticamente. Isso é um fato que. Dizendo que isso é uma coisa bem pouca, tá? Né? Mesmo isso Ajudaria um passando, ainda é pouquinho, pouco. né? Ajudaria um pouquinho, Uhum. porque eu vejo algumas análises mostrando como se fosse um avanço muito grande. É um avanço, mas um avanço pequeno. A professora Ana Penido, ela gosta de dizer que por que você acha que nossos militares são tão politizados? Ela diz, o problema não é esse, o problema é a instituição ser politizada. Todo mundo é político, né? Seja qual for a ideologia. Aí você entrar em, né? Agora, a instituição não pode ser politizada. E aí a gente tem que pensar como uma ação de médio ou longo prazo, uma reformulação. O Exército está fazendo algumas reformulações. Tirou agora o batalhão de operações psicológicas dos kits pretos. Né? Eles agora não vão ficar mais em operações especiais, vão ficar diretamente ligados ao comandante do Exército, o gabinete do comandante do Exército. Já é uma mudança. Né? Mas também é uma disputa política. Você tem grupos, você tem os kits pretos, você tem os paraquedistas, você tem a cavalaria. São grupos que disputam poder lá dentro. Né? E isso também interfere nessa movimentação. Agora, seria fundamental também rever a, a, a formação na AMAN, rever o papel do Exército. Por que eu digo isso? O Exército Brasileiro, o professor Carlos Fico acabou de lançar um livro, está em pré-venda, não, mostrando todas as tentativas de golpe que os militares participaram no Brasil. Né? Ou seja, muitas. E o que é que isso quer dizer? Isso também diz de uma forma como eles veem a democracia, como eles veem a sociedade. Né? Meus estudos, lendo tanto trabalhos de militares, de dissertação, tese, monografia, atuais e mais antigos, é muito claro que eles acham que a sociedade brasileira deve a eles. O Brasil existe em função da existência do Exército. É uma dádiva que eles nos deram e por isso a democracia é uma tutela, eles têm que tutelar para que nós não estraguemos. Né? Isso diz muita formação e de como a sociedade vê os militares, porque isso é um dado importante. Mesmo com tudo que acontecemos, mesmo a popularidade deles e a avaliação positiva deles tendo reduzido, ainda é muito alta. E isso também diz de como a sociedade vê democracia e o papel do Exército. E aí o papel do Exército, por exemplo, o que é que o Bolsonaro em 2018 usou tanto? É a imagem de que o Exército vem e resolve. Né? Se o civil não dá conta, isso a gente sabe que não é verdade. Mas tem que ser trabalhado tanto na questão da formação interna, mas também nós temos que trabalhar enquanto sociedade. Por exemplo, as pessoas não sabem o que aconteceu na ditadura. A maioria. Nós somos falhos nisso, educacionalmente e socialmente. Que aí não é só a educação formal. É na forma de discutir isso. E aí eu acho que então, um dos trechos mais importantes do filme Ainda Estou Aqui, ao meu ver, é quando a Eunice recebe o atestado de óbito. E um repórter pergunta, mas temos que ficar olhando para o passado? Esse é o pensamento da maior parte da sociedade brasileira. Ou de não interesse, ou como aquela repórter, de nem querer. Achar até errado. E esse aspecto é um aspecto que a gente tem que lidar, que aí não se muda só com lei. Temos que trazer mais debate, temos que ter uma educação formal que forneça mais informação sobre a ditadura, de o que foi, como foi. Ainda é comum a ideia de, eles fizeram isso, mas não roubaram. Sim, manter essa Né? memória viva da verdade, Exato. né, professor?
da Exato. verdade. Isso também é muito importante. Professor E só, Ananias Oliveira, posso só pontuar só uma coisa, Roberta? vai lá. Desculpa. É porque sobre isso, é bom dizer que a gente fala em estratégia, isso foi uma estratégia criada por eles. A Fernanda Abreu, que fez um tese de doutorado na PUC Rio, ela mostra isso, a estratégia do silenciamento, como foi criada toda uma estratégia pelos militares para que fosse abafando, tanto de recuarem mais, depois de 85, ficarem mais reservados, mas sempre agindo politicamente para que não houvesse divulgação, para que não houvesse debates, né? É só para mostrar isso. Ou seja, isso também foi uma estratégia. Esse apagamento da nossa memória, socialmente falando, foi uma estratégia militar que teve muito sucesso. Com certeza. Professor Ananias Oliveira, muito obrigada, viu, por participar do Em Detalhes conosco. Um bom dia para você. E vamos com uma boa notícia agora? É o seguinte, muita gente pediu e agora estão abertas as matrículas da segunda turma da pós-graduação do ICL em parceria com a FESP São Paulo. Já são quase 4.000 alunos e alunas que entraram para a primeira turma do curso, que foi o Repensando o Brasil. E agora chegou a vez de estudar nessa formação revolucionária com a segunda turma. E para isso, nós preparamos uma super aula magna para você ficar por dentro de todos os detalhes sobre essa segunda turma da pós-graduação, tá? E essa aula é com o coordenador do curso, Gessé Souza, sociólogo e autor de best-sellers como A Elite do Atraso e também O Pobre de Direita, o seu último lançamento. Essa aula magna, Por que as elites odeiam o povo brasileiro, ela é aberta, online e gratuita e vai acontecer ao vivo aqui no CL no dia 15 de maio, às 8 horas da noite. Anote aí. Para isso, você precisa garantir a sua vaga. Então, corra lá no link emdetalhesicl.com.br emdetalhesicl.com.br. Não perca essa chance de entrar na segunda turma de pós-graduação aqui do ICL. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL, Mercado e Investimentos com Débora Maganha. E na sequência tem Rolê ICL. Eu te vejo aqui na nossa programação. Obrigada pela sua companhia. Até lá. Sabe aquela história que no Brasil nada funciona porque o povo não presta? Pois é, isso nunca foi verdade. Mas foi o discurso perfeito para que as elites escondessem os seus privilégios e para elas poderem apontar o dedo para quem de fato sempre foi explorado. E no fim das contas, esse discurso disseminado à torto e à direito tem raízes profundas na herança histórica que o nosso país carrega. E na aula inaugural da segunda turma da pós-ICL-FESP, o sociólogo Gessé Souza vai explicar por que essas ideias se tornaram senso comum e como a elite usa esse discurso para manter o país até hoje de joelhos. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? No dia 15 de maio, quinta-feira, às 20 horas, uma aula gratuita e aberta para você que quer compreender melhor esse país.